Seminário de número 5, aula 12. Vamos falar sobre o lapso. O que Lacan pensa sobre o lapso? O que é o lapso para o Lacan? Bom, lembrando que essa aula é continuidade de aulas anteriores. Então, se você quer ter uma noção um pouco maior, entender o contexto do que a gente está conversando, fica aqui nessa aula, assiste até o final. Mas depois volta, assiste lá desde a aula 1, para você pegar todo o contexto, pegar os discursos e o desenvolvimento desse discurso. Para quando chegar aqui, você vai ter vários elementos para poder acompanhar essa aula, tá bom? Combinado? Bom, é isso aí, legal. Aula de número 12 é a aula que a gente vai falar de um ponto que, assim, o Lacan, ele estabeleceu durante todo esse seminário, ou durante parte desse seminário, um esforço para poder estabelecer o modelo linguístico dele. E ele vai estabelecer esse modelo linguístico, né? Um modelo que ele vai usar para analisar outras coisas. Ele vai estabelecer esse modelo linguístico através do xiste. Bom, aquele trocadilho espirituoso que a gente falou nas aulas anteriores. Bom, o Lacan, ele vai então estender esse modelo. Ele pega lá o modelo dele. Eu uso essas coisinhas aqui só para uma técnica para ajudar na memorização e na organização do raciocínio, tá? Bom, então ele pega lá o modelo, imagina que ele tem um modelo linguístico, né? Tô com o modelo aqui, né? Ele estabeleceu esse modelo linguístico lá com o xiste, estabeleceu o modelo linguístico. Aí ele vai pegar isso aqui e vai estender para tantas outras coisas. Que coisas são essas? As formações do inconsciente. Então, o xiste é uma formação do inconsciente, o lapso é uma formação do inconsciente, o sonho é uma formação do inconsciente. Os sintomas descritos pelo Freud são uma formação do inconsciente. Então, o inconsciente forma coisas. E aí, o Lacan ele vai pegar um modelo linguístico e vai estender para algumas formações do inconsciente. No caso de hoje, vamos falar sobre uma formação específica, o lapso. E por que que ele tem todo esse movimento? Bom, o Lacan traz nesse seminário que ele, de alguma forma, ele pode, então, provar a universalidade da sua estrutura linguística, né? Afinal de contas, esse é um seminário que o Lacan mostra que o inconsciente é uma estrutura linguística, né? Bom, então ele vai pegar esse modelo, vai estender até o lapso, o xiste também, mas na aula de hoje é o lapso, para poder provar que essa estrutura que ele usa, essa estrutura linguística chamada inconsciente, ela é uma estrutura que não é só minha, só sua, é uma estrutura universal. Será que o Lacan conseguiu? Vamos lá. Bom, uh, a estratégia do Lacan é generalizar sua tese, a de que o inconsciente é uma estrutura linguística e que a estrutura linguística é universal. E aí ele vai pegar uma grade de leitura, uma grade, algo para poder ler. E que grade é essa? É algo que a gente já falou em aulas anteriores, que é a metáfora
e a metonímia. Então pensa que tem uma estrutura inconsciente e que a forma material dessa estrutura, a materialização dessa estrutura, tem uma estrutura e essa estrutura tem uma lógica de funcionamento. E a materialização, a existência materializada dessa estrutura é a metáfora e a metonímia. Então vamos lá. Ele quer generalizar a sua tese nesse seminário e aí ele vai aplicar a mesma grade que o Freud usou. Mas no caso, é a metáfora e a metonímia. E ele vai usar no quê? Para olhar alguns outros, ele vai fazer isso nesse seminário, para olhar alguns outros fenômenos que já foram descritos pelo Freud. Bacana. Bom, o lapso. Onde que o lapso entra em tudo isso? Bom, o Lacan, ele vai demonstrar que o lapso, o esquecimento e o sintoma, assim como o xiste, que a gente já conversou aqui antes, eles compartilham de uma estrutura. Vamos pensar que isso aqui é uma estrutura, tá? Então, o lapso, o esquecimento e o sintoma, eles compartilham de uma estrutura comum, né? Digamos que essa é a estrutura em comum que essas três coisas compartilham. Assim como o xiste também, né? E é uma estrutura comum que é governada pelas leis do significante. Opa, Rodrigo, você inseriu duas coisas. Sintoma, esquecimento e lápis xiste compartilham da mesma estrutura. E essa estrutura, ela é governada pelas leis do significante. Caramba, quanta coisa, hein? Calma. Vamos organizando aí, tá? Mas o que o Lacan vai falar é que a diferença mas existe uma diferença. Embora compartilhem da mesma estrutura essa que é governada pelas leis do significante, existe diferença. E aí, onde que está a diferença, então? Né? Embora a estrutura seja compartilhada, aonde está a diferença nessa estrutura compartilhada? O Lacan vai dizer nesse seminário que a diferença está na intenção do sujeito e na forma como são recebidos pelo outro. Então, no xiste e no lapso existe um sujeito e existe um outro. Então, o que vai diferenciar nesses dois, por exemplo, é qual que é a intenção do sujeito, como que essa intenção do sujeito ou ausência de intenção é recebida pelo outro. Tá bom? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais isso daí. Então tá. O lapso, ele pode ser visto como uma verdade que não é esperada, uma verdade inesperada. Por que o lapso é uma verdade inesperada? É algo que a gente não espera. Bom, e o que isso fala do nosso inconsciente? E o que isso fala do que a gente diz, né? Por que isso é importante? Bom, o Lacan, então, ele vai analisar um exemplo que ele vai colher da sua própria clínica, do seu clinicar. E que exemplo é esse? Ele vai pegar um paciente que vai descrever como que é a sua vida com a sua esposa antes do casamento oficial, antes da oficialização do casamento. E aí esse paciente diz, antes de oficializar o casamento, diz assim: olha, eu vivo maritavelmente. Como você vive com a sua esposa? Eu vivo maritavelmente com a minha esposa. Bom, aí vamos começar a explorar esse termo, que é o que o Lacan faz. O Lacan, ele, então, explora esse termo maritavelmente, né? O que que isso tem? Primeira coisa, tem aí o fenômeno da
condensação metafórica. Condensação. Lembra que a gente conversou em aulas anteriores, né? Você tem lá duas cadeias de significante, elas se fundem e formam um novo significante. Então, o novo, um sentido novo, é criado a partir de uma condensação de duas cadeias de significantes. Tá. Bom, então, esse termo que ele pegou do paciente dele, da clínica, o paciente dele falou, como que é com sua esposa? Como você vive com a sua esposa? Eu vivo maritavelmente. Lacan, interessante. Lacan percebeu algo diferente ali, né? E aí, Lacan vai dizer que maritavelmente é uma palavra que surge, mas não surge do acaso. Se você decompor a palavra maritavelmente, ela condensa é uma metáfora que condensa outras duas palavras. Quais? Maritalmente e miseravelmente. Então, a fusão dessas duas palavras, a condensação, para o Lacan ela vai revelar uma percepção. Qual? Da relação que o sujeito, talvez, ele não poderia enunciar naquele momento. Ele não tinha condições de enunciar naquele momento de uma maneira mais direta e consciente, né? Ele poderia falar, olha, meu casamento eu me sinto uma miséria, né? E o sentimento que carrega esse significante, né? Angústia, dificuldade, sei lá o quê. Mas ele não consegue dizer. Só que algo escapa, né? Por isso que eu falei que o lapso como uma verdade inesperada. Algo escapa. E é essa verdade inesperada que ela surge nessa fala que não é controlada, não é consciente, ela vem através de um lapso, né? Não é como no xiste, por exemplo, que é uma coisa intencional, espirituosa, é um trocadilho, tem muito, por exemplo, no stand-up, né? Os trocadilhos, pega uma palavra aqui, mistura, forma algo novo. Não, não é isso. Nesse caso, o paciente expressou uma angústia, um sentimento, mas não de uma maneira intencional e consciente. A palavra saiu. Saiu nessa formação metafórica, essa palavra que ele escapou dele, né? Eu vivo maritalmente, né? Que ela condensa outras duas palavras, maritalmente e miseravelmente. Juntas as duas vira ma, maritavelmente, né? Porque ele não consegue dizer de outra forma até aquele momento. Bom, mas isso é uma porta bem interessante, né? Por trás disso, para o Lacan tem uma verdade que não era esperada, que era inesperada, né? Então, para o Lacan, né, isso vai revelar uma percepção daquela relação e o sujeito ele não pode enunciar de uma forma mais direta e consciente, tá bom? Então, o Lacan ele vai comparar a estrutura do lapso com a do schist, né? Então, para o Lacan, né, em ambos os casos, tem. Ambos os casos são criações de significante. Por trás disso tem os significantes, criações. Certo? E para o Lacan, essas criações produzem um novo ser verbal. E por que produzem um novo ser? Bom, quem falou ali, né? Algo foi dito, escapou de uma fala mais consciente, mais racional, um discurso racional. Então algo veio
independente do que a pessoa queria. Então, é como se tivesse um ser, né, que existe, que fala, né, e que fala nessas brechas, nesses lapsos, nesses sonhos, fala nos sintomas. Esse ser que se manifestou e se manifesta no lapso. Então, por isso que o Lacan, ele vai falar assim, ó, tanto o lapso quanto o xiste são criações verbais, são criações significantes que produzem um novo ser verbal, né? Que é o que Lacan chama de etreverbal, ser verbal. Até aí, beleza? Tranquilo? Bom, então, e eu estou falando que, e o Lacan está falando que ambos, tanto o xiste como o lapso, são criações significantes que produzem um novo ser verbal. O que tem de diferente, então? Bom, o xiste é intencional, a gente falou disso em aulas anteriores. O xiste é intencional e ele busca o reconhecimento do outro. É só você pensar lá no cara fazendo stand-up, ou já viu essas batalhas de rima, né? Tem ali, acho que tem, é no centro de São Paulo, batalhas de rima, o cara começa a rimar, jogar vários trocadilhos, e sempre tem vendo pessoas assistindo, né? E aí as pessoas vibram, uou, arrasou, você foi ótimo. Então ali, o que que a gente tem, né? Tem um xiste, né? E aí nesse xiste aí da batalha da rima, por exemplo, é um xiste que é intencional, porque a pessoa tem a intenção de fazer aqueles trocadilhos, e tem o outro, né, que faz o reconhecimento. Pô, você é foda, puta, olha o que esse cara falou e não sei o quê. Então, esse trocadilho espirituoso, esse xiste, né, esse Witz freudiano, né, ele tem, então, o reconhecimento daquela plateia, daquele outro, né, que está admirando, está validando aquilo, né. Inclusive, a batalha é organizada e vence aquele que tem esse reconhecimento do outro. Então, no xiste tem isso. Essa é a diferença. No xiste tem intencionalidade e tem reconhecimento do outro. Agora, será? Se tanto o xiste como o lápis são produções, produzem um novo ser verbal, e são criações de significante por meio da fusão, o que é o lápis, então? No xiste tem intenção e tem o reconhecimento do outro. O lapso, né? O lapso. Ah, deixa eu voltar. Eu dei o exemplo da rima. Ele vai fazendo trocadilho, 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 até que algo ali se funde a nível de significante e forma um xiste, um novo sentido. E aí, muitas vezes é o momento que a galera ovaciona. Uou! Não! Pode ver lá nos vídeos, por exemplo, né? Ou se você faz isso, você vai lembrar. Tem um reconhecimento. Então, teve a intenção do trocadilho, o surgimento do xiste, o reconhecimento. Já no lapso, também algo. Se no xiste algo emergiu, um sentido emergiu, que é o xiste, né? O trocadilho espirituoso, no lapso vai emergir não como um xiste intencional, um trocadilho intencional, mas como algo que surpreende, né? Surpreende quem está falando, o próprio falante fala. Então, e por que surpreende? Porque tem uma verdade inesperada por trás. E o lapso é como uma verdade inesperada. Então, a grande característica do lapso é a surpresa, segundo Lacan. A grande característica do lapso é a surpresa do próprio falante. É como se pegasse desprevenido, né? Surpreso. E isso acontece porque por trás disso tem uma verdade inesperada, que é a característica do lapso. Bom, o lapso é um tema que dá para a gente falar em mais uma aula e vamos continuar falando
provavelmente em mais uma ou duas aulas, e lá na frente a gente retoma, tá bom? Então vamos encerrar por aqui esse vídeo. Obrigado, até a próxima aula. Um abraço, tchau!